me cabe dizer o seguinte: o Palmeiras terá perto de até 200 milhões para investir em reforços em dezembro. Falei bem no começo do programa, antes da sua entrada, que o meu Colorado tem 9 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. A mesma coisa o Palmeiras. São 9 jogos de invencibilidade. O time tá ali na cola do Botafogo, tropeçou contra o Bragantino, mas é um candidato forte e só tem o brasileiro. Então, olhos atentos. Que isso? Igual o Palmeiras, o Inter? Que isso? Galera, posso contar com vocês? Abel Ferreira quer contar uma história repetida. A de que o Palmeiras, na reta final do Campeonato Brasileiro, passe o Botafogo na tabela de classificação e conquiste o título. Posso contar com vocês? Ano passado, isso aconteceu na 34ª rodada. Em 2024, vamos para a 30ª. E o cenário atual, mesmo com o Fortaleza ali na briga a 2 pontos do Verdão, parece ser mesmo, mais uma vez, a polarização entre as equipes paulista e carioca. O Botafogo tem 60 pontos, 3 a mais do que o Palmeiras. Com 18, uma vitória a mais, 6 empates para cada lado. Com 5, uma derrota a menos do que o Verdão, o equilíbrio segue com o Botafogo com o melhor ataque da competição com 47 gols, apenas um a mais do que o Verdão. O time de Abel Ferreira tem a melhor defesa com apenas 20 gols sofridos e o melhor saldo com 26. Já a equipe de Arthur Jorge tem 68% de aproveitamento no Brasileirão, contra 65% do hoje principal rival. Acho que todos vocês sabem o investimento que fizeram. Vocês sabem, não é preciso estar a dizer, fizeram um investimento porque realmente o ano passado foi um ano em que não correu bem e neste momento estão à frente do campeonato por mérito. Parabéns para eles, chegar ao final e continuarem a jogar como estão a jogar, a ser eficazes como estão a ser. E se forem campeões, tudo bem, não há problema nenhum. Hoje no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está com 8 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e 2 empates. Já o Botafogo não perde a 7, 5 vitórias e 2 empates. Na classificação do segundo turno, o Fortaleza lidera com 22, seguido de Palmeiras com 21 e Botafogo com 20. Estamos aí na briga. O Palmeiras vai fazer o que sempre faz, que é lutar até o fim, que é entregar tudo o que for preciso fazer para que a gente possa, no final do ano, poder buscar mais um título, e é isso. Nos últimos 9 jogos que faltam para o Botafogo, o time carioca terá 5 em casa, contra Criciúma, Vasco, Cuiabá, Vitória e São Paulo. E 4 partidas fora diante do Bragantino, Atlético Mineiro, Palmeiras e Internacional. Desses 9 adversários que restam, quando enfrentou no primeiro turno, o Botafogo só perdeu para o Criciúma. E se chegar ao final e o Botafogo fizer mais pontos do que nós, é dar-lhes parabéns. Do lado palmeirense, serão 5 partidas como visitante: Juventude, Corinthians, Bahia, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Como mandante, recebe Fortaleza, Grêmio, Botafogo e Fluminense. Já contra esses adversários do primeiro turno, curiosamente o Palmeiras perdeu para o Fortaleza e Botafogo, ambos que disputam o título, e também o Fluminense. A ideia é jogar um jogo de cada vez, procurar somar os 3 pontos a cada jogo. As chances de título após 29 rodadas disputadas no Brasileirão são de 62% para o Botafogo, 25,2% para o Palmeiras, 10% para o Fortaleza, e o Flamengo, mesmo com uma partida a menos, tem apenas 2,6%. Isso são probabilidades, até porque, para o técnico Abel Ferreira, as estatísticas dos adversários contra o Verdão não mudam ano após ano. Contra o Palmeiras há sempre um extra, não é? O teu colega disse, ganham mais duelos, vão mais, disputam no ar. Assim, eu não digo isso só de hoje, digo desde sempre. E nós temos, os nossos jogadores têm que estar preparados para isto. O Palmeiras já não é surpresa para ninguém, não é? A única surpresa é estar constantemente a lutar por títulos, o que é extremamente difícil, ainda para mais aqui no Brasil. A disputa pelo título brasileiro vai pegar fogo nas 9 rodadas finais e o palmeirense está na expectativa. Entendido, galera? Posso contar com vocês?
fechando a máquina do tempo e voltando a 2024, próximos jogos de Botafogo e Palmeiras. Ah, vamos ver quem Agora tem eu quero mais ver. pedreira aí. Agora eu quero ver. Vamos, como vai ser Agora essa vamos corridinha? quebrar a cara Quero bonita. ver a sua análise, corridinha. professor Agora muita gente Celso. quebrar a Então, cara. peraí. Então, o Botafogo tá Prof, 3 agora na você vai frente, quebrar a cara certo? com convicção. Pode Bo- quebrar a cara com convicção. Vai lá, Botafogo tá professor. 3 na frente, professor. Olha os próximos jogos aí. Criciúma, Bragantino. Vamos por um. Um por um? Então tá bom. Então vai lá. O Eugênio exemplo. pediu. Eugênio pediu. Tá 3 pontos à frente, tá? Ah, Botafogo jogos. joga com o Criciúma em casa e o Palmeiras Jogos joga difíceis. com Juventude fora. Eu acho que o Botafogo vence o Criciúma e o Palmeiras empata com o Juventude. Por que o Botafogo vence o Criciúma? Opa. Que joga em casa. Então o Botafogo vence o Maracanã, Criciúma. hein? Peraí, o Milton Botafogo. Santos. Tudo bem, não tem problema. É, mas o Criciúma é tinhoso. Botafogo vence Então, o peraí. O Botafogo vence o Criciúma e o Palmeiras empata com o Juventude, é isso? Sim. Vai pra 5 pontos, é isso? Eu acho que os dois, Não é isso? Pra mim, 2 empates. na pior das hipóteses, os dois empates. ganham. Os dois Como na ganham pior e o das Botafogo... Então nós temos Não é na 3 pior, opiniões Na diferentes. pior Não, é na do melhor, ponto de prof. É pra vista gente do- ser positivo agora. Essa parte negativa já foi na primeira. Então vamos turma. botar, o Palmeiras, Agora o é o- Botafogo ganha e o Palmeiras também ganha. E a diferença de 3 continua. Eu acho que o Palmeiras... Cadê a força do fator casa do Juventude que vocês tanto falam? Não, o Eugênio É o Alfredo Palmeiras, Jaconi, o cadê? O Eugênio É o gosta de Palmeiras, fator casa, eu título. não O gosto. Palmeiras quer título. O Juventude ganhou até do Flamengo lá. Ganhou. E virou contra o Palmeiras Fluminense quer em 1 minuto. Ganhou do Fluminense, ganhou do Flamengo. Ganhou do Botafogo, ganha do Botafogo. Então, a Juventude de tanta gente. É isso aí, 2 Eu tô empates, falando pode seguir. que é empate esse jogo. 2 empates. O Criciúma e o Botafogo vão empatar também Tá. no Maracanã. Então vamos lá. Bragantino fora o Botafogo. É empata. Não, é o Botafogo ganha. Fortaleza. O Botafogo... Palmeiras vence. Não, eu vou 1 por 1. Tá complicado isso Por aqui. quê? Eugênio Leal, analise aí os próximos jogos de Botafogo e de Palmeiras e me diga o que você acha. Vai. Um por um? Botafogo vence o Criciúma, o Palmeiras empata com o Juventude, depois o Botafogo empata com o Bragantino e o Palmeiras vence o Fortaleza. Aí os clássicos são imprevisíveis, um pontinho para cada um aí. Ah, muda, hein? É, porque na mesma rodada o Botafogo joga com o Vasco e o Palmeiras com o Corinthians, fora de casa, né? Então, para mim, 2 empates. O Botafogo vence o Cuiabá em casa, o Palmeiras ganha do Grêmio em casa também. O Atlético Mineiro fora, o Botafogo não vence. Ué, Não vence. não vence o quê? Faz 1 ponto ou nenhum? É um ou nada. Ué? O Galo Bahia ganha. fora, o Palmeiras empata. Ah, Depois o Vitória em casa, o Botafogo ganha. ué? E o Atlético Goianiense fora, o Palmeiras ganha também. Vai ficar muito parelho ali. Essa É, e vantagemzinha aí? de 3 pontos. E aí? vai Ok. manter. Deu isso aí. Então vai chegar na 36ª rodada o Botafogo na frente ainda, pra você. Eu acho que sim, muito parelho. O professor pensa algo muito diferente? Eu tô igual vou, eu, gente. vou fechar a pontuação de cada um. Botafogo. O Botafogo faz 3 pontos no Criciúma. Faz 3 no Bragantino fora, coisa que o Palmeiras não fez. 6. O Botafogo faz 6. Vasco. Ele ganha, talvez ele empate o clássico com o Vasco. 7. 7. Ele ganha em casa com o Cuiabá. 10. Faz 10. 10. Ele Atlético fora. talvez até perca do Atlético fora. Uma derrota. E ganha do Vitória em casa. Ele 13 faz pontos. 13 Guarda pontos. esses 13 aí. 13. Pro Vai, professor, vai, o Botafogo faz 13. Aí o Palmeiras ganha do Juventude fora, 3. empata com o Fortaleza. 4. Não, é em casa com o Fortaleza. Ganha também. Fator do casa, Fortaleza. né, prof? Não esquece. Fator casa pra mim sempre. Ele ganha do Juventude lá? Ganha do Juventude lá. O senhor ganha tá sendo do Fortaleza, incoerente, mas continue. 6. 6. Ele não ganha do Corinthians. Perde? Mas não ganha, pode ser 1 ou 0. Ele perde do Corinthians. Então 6. 6. O coração, 6. professor. Não, coração Ele- não, análise. Análise Derby. técnica, sem clubismo. Derby é derby, minha gente. Vocês nunca viram derby? Análise técnica, sem 6. clubismo. 6. Aí ele ganha do Grêmio em casa. 9. 9. Empata com o Bahia fora 10. 10. E ganha do Atlético 13. Goianiense. O que eu falei, 13. professor? 13 para Não 1 e teve 13 para pontuação, 1. Então, peraí. Então vai chegar Diferente. no 13 e 13. Diferença de vai, 3 pontinhos continua. É isso. Então, na 36ª rodada, para vocês, vai chegar com os mesmos 3 pontos para jogarem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Ela No Allianz diminui, Parque, né? ela aumenta, Allianz ela Parque. diminui, ela aumenta. Eu quero corroborar com os meus colegas de 3 programa. pontinhos fica. Boas projeções eles fizeram. Eu discordo de algumas delas, mas no geral, boas projeções. Por exemplo, a do O Derby. que você discorda? Por exemplo, o que você Botafogo acha do Criciúma. Esse jogo é traiçoeiro pro Botafogo. Não vai contando com favas contar. Ah, não é favas contar. Não é não. Jogo complicado pro Botafogo contra o Tem Criciúma. vários no jogos Maracanã. traiçoeiros pro Palmeiras também. Não. Sim, mas tô falando de um lado, não cheguei do tá, outro. Aí, tá. Botafogo e Criciúma. Jogo tinhoso. Jogo Mas tem que complicado. Você acha que dá empate? Dá empate? Pode dar empate. Quem Pode quer dar ser empate. campeão, pega o Criciúma em casa, tem que ganhar. Mas o Criciúma tá também jogando aí pra ficar. O Botafogo mais. E o Criciúma se adapta ao que o adversário exige. É esse que é o Bolasse, principal. Bolasse.
Eu vou lá, suco de abacaxi. Aí ele gosta de tomar suco de abacaxi. Aí Botafogo e Criciúma. Esse jogo é traiçoeiro. Sem açúcar. Botafogo e Criciúma é traiçoeiro. Botafogo tende a ganhar os próximos jogos. Eu tô com os companheiros. Eu só discordo dos dois no Botafogo e Criciúma. No restante, eu assino embaixo. Tá. Mas o Braga, por exemplo, o Eugênio, eu acho que só empata. Eu acho que ganha em Braga. Ganha. Palmeiras. Não tem nenhum jogo traiçoeiro pro Palmeiras? Tem, todos. Esse jogo no Alfredo Jaconi... Não. É o seguinte, Abel. Não, eu acho que o Atlético Goianiense na última, imagina o Atlético praticamente rebaixado, ou virtualmente rebaixado ali. Agora, na 35ª rodada? Não, Atlético Goianiense. Então, Atlético Goianiense é goleada do Palmeiras. Nem que não é brincadeira. É 4-5. Não. Sim, senhor. Não. Sim, senhor. Não, é muito mais time que o Atlético Goianiense. É futebol E profissional. já vai estar rebaixado o Atlético Goianiense. Não. Se bobear, já chega naquela fase que os caras já estão rescindindo o contrato com o jogador, liberando. Mas coloca uma garotada que quer apresentar, quer jogar. Não, prof. Já tá planejando. É isso daí. Mas a garotada não aguenta. Os próximos jogos são hoje, difíceis. amanhã. Criciúma no Maracanã. O Palmeiras vai ganhar do Juventude lá? Empate. Viu, professor? Só discordei disso. Hã? Só discordei disso daí, eu acho. Só a discordância que eu tive com os companheiros. Não, Palmeiras e Corinthians, você concordou com o professor? Não, é empate. Corinthians vai ganhar? Essa aí é empate. É empate? Empate. Não pode empatar. Como não pode? O outro não pode empatar. O Corinthians não sabe como vai chegar, prof. Se ele fizer 6 pontos contra o Atlético Paranaense e Cuiabá, o empate não é ruim. Mas é... Não, é ruim. Não pode empatar. Do ponto de vista anímico, esse jogo é muito importante. Eu acho que dá empate ou Palmeiras nesse jogo, nesse clássico. Não. Todo mundo em condições normais vai achar isso. Mas pode acontecer qualquer coisa, é um clássico. É goleada, só que não, psicológico. Não, goleada não. Nesse jogo aí. Mas já houve goleadas. O professor pode lembrar. Assim, Palmeiras e Corinthians. Fala goleada aí, professor. Goleada de Palmeiras e Corinthians? Final do Paulista de 93, o Palmeiras ganhou de 4-0. E o Corinthians nunca goleou? Já goleou também. Goleou também, 5-1, Casagrande fazendo muito verdade. gol. O professor sabe tudo. É o almanaque do professor Celso. O almanaque é maravilhoso, hein? Falar em almanaque, nós devemos um almanaque mais específico sobre essas duas sebes do Botafogo. Contra o Penharol? Não, as anteriores. Ah, você está preparando. Vou fazer um almanaque só sobre as duas sebes do Botafogo. Muito bom. Uma foi contra o Santos, 63. Isso. E a outra é 73. Traga aqui. A gente pode até botar 2 campinhos dos 2 times. Maravilhoso. Boa. A de 63, se eu não estou enganado, uma goleada para cada lado. Isso. Botafogo goleou e o Santos devolveu, não foi isso? Era só o Botafogo do Garrincha contra o Santos do Pelé. Tinha alguns jogadores de bola nesse confronto, né? Só isso. Não tinha? Tinha. Muito bem. Nós vamos para o intervalo agora? Me cabe dizer o seguinte: o Palmeiras terá perto de até 200 milhões para investir em reforços em dezembro. Então, cara, chegou mais do que na hora do clube perceber, e o Abel Ferreira perceber, e o Anderson Barros perceber, que o Palmeiras precisa qualificar o banco. Tentou com o Lázaro, não deu certo, né? Lázaro, vamos combinar. O Rony caiu muito de produção. Tem que mudar. O Palmeiras precisa qualificar o elenco. Caramba! O Palmeiras precisa trazer... Olha... Sim, a exigência é outra. Precisa trazer 3 jogadores que possam qualificar o elenco. 3? Sim. Pô, tá tranquilo, hein? Negociar o Rony, negociar outros jogadores, precisa mudar. O Palmeiras precisa fazer mudanças no elenco, cara. Já fez, ok. Mas para o ano que vem, esquece esse negócio de mundial, esquece isso aí, cara. Isso aí é chegar lá, não passar vergonha, voltar com 50 milhões de euros, é só isso. É pro ano que vem, pros próximos 2 anos, né? Ou 3, já que a presidente vai ser reeleita, é preciso qualificar o elenco. É um fato. Quando entra, os jogadores que entram fizeram falta esse ano. Rony em má fase, Veiga em má fase. Reforços chegaram atropelados, não conseguiram render ainda. Ou naquela época, em agosto, é preciso aprender com as lições. Entendeu? Então, se você tem dinheiro, tem condições, não vai se afogar, não está apertado, pode investir e pode parcelar, que isso aí não é à vista. Quando eu falo 200 milhões, não é à vista. Você tem que mexer na água parada, cara. Fala a torcida do Verdão. Hoje vamos falar dos reforços que o Palmeiras está preparando para 2025, especialmente com foco no Super Mundial. Fontes internacionais do clube revelam que o Verdão pretende investir mais de 200 milhões de reais para formar um elenco capaz de competir com os melhores tempos da Europa e da Arábia Saudita. Vamos aos detalhes.
Com a final de 2024 se aproximando e o Palmeiras não atinge as expectativas na Copa do Brasil e Libertadores, o clube já está focado em 2025, especialmente no Super Mundial. Informações internacionais revelam que o clube planeja investir mais de 200 milhões de reais para fortalecer o elenco de Abel Ferreira. A necessidade de reforços na defesa ficou evidente após a venda de Luan ao futebol mexicano e o fato de que o jovem zagueiro Vitor Reis, criado da base, está sendo procurado por clubes europeus, o que pode resultar em sua venda. Começando pela defesa, o Palmeiras precisa urgentemente de reforços. Marcos Rojo, do Boca Juniors, é um dos nomes mais fortes para fortalecer a zaga. O zagueiro argentino tem vasta experiência internacional, tendo jogado no Manchester United e participado de Copas do Mundo. Outro nome que interessa é Nino, ex-fluminense, atualmente no Zenit da Rússia. Ambos trariam liderança e qualidade para a defesa do Verdão. Além disso, o Palmeiras tem o jovem Vitor Reis, que está jogando muito bem, mas já desperta o interesse dos clubes europeus. Com sua possível saída, o clube precisa se prevenir e garantir bons substitutos para manter a qualidade na zaga. Agora, indo para o meio-campo, o nome mais cotado é Arthur Melo, jogador que teve passagens pelo Grêmio, Barcelona e Juventus. Apesar de não ter se firmado no futebol europeu, Arthur é visto como um reforço de peso para o futebol brasileiro e pode ajudar muito o Palmeiras em 2025. O clube pretende utilizá-lo para fortalecer o setor de criação e controle de jogo, uma posição em que Abel Ferreira sente a necessidade de ter um jogador de alto nível. No ataque, o Palmeiras estuda diversas possibilidades. Eric Pulga, atacante de 23 anos que se destaca no Ceará, é uma das opções que o Verdão está analisando. Com 16 gols e 5 assistências na temporada, ele se destaca pela velocidade e capacidade de finalização. O grande nome especulado, porém, é Gabriel Jesus. O atacante do Arsenal, formado no Palmeiras, pode retornar ao clube por empréstimo. O Palmeiras pode envolver o jovem Luigi, uma das joias da base, em uma negociação. Esses são os principais nomes que o Palmeiras está de olho para 2025. O que vocês acham dessas contratações? Comentem aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Notícias do Palmeiras e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão. Assim, você não perde nenhum detalhe sobre o Palmeiras e acompanha tudo de perto. Vamos juntos nessa jornada com o nosso Verdão.